Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E hoje o programa vai falar sobre a pastoral familiar. Não só especificamente só sobre como funciona a pastoral familiar, mas o trabalho que ela faz e sobre temas importantes que ela traz. Por exemplo, defesa da vida, que uma pastoral familiar faz. É um tema muito importante, né? Principalmente nesses tempos de hoje, né? Que se fala tanta coisa, né? Sobre a vida, sobre quando começa a vida, nasce tudo, vamos falar sobre o dia do nascituro. Tudo isso a pastoral familiar trabalha, né? Ela aborda sobre isso. Então, temos que conhecer como ela se organiza, mas os temas também que ela traz, né? São temas extremamente importantes. Então, a pastoral familiar, quando a gente fala pastoral familiar hoje, quanta coisa, né? Quantos programas nós já fizemos aqui sobre a pastoral familiar, mas quantos temas transversais a pastoral familiar traz para nós. E hoje, o casal que vai nos ajudar a refletir sobre isso é o casal Aloísio e Eliana Silva, um casal querido que está aqui com a gente. Eles são um casal da equipe arquidiocesana da pastoral familiar. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda ao nosso programa Janela Aberta. É um prazer estarmos aqui, né, falando sobre a pastoral familiar, uma pastoral que cada vez se torna, digamos, urgente a sua ação diante da sociedade. Então, nosso boa noite a todos os telespectadores. Tá certo. Aloísio, seja bem-vindo também. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Theo. Boa noite, amigos da TV Nazaré. É um prazer conversar sobre a nossa igreja, né, as ações que a igreja faz em defesa da vida e da família. Então, é uma alegria para nós, como casal, estarmos aqui em nome da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém. Fico pensando assim, é possível hoje uma paróquia, uma diocese, não ter uma pastoral familiar? Eu não consigo imaginar. Assim, eu não consigo pensar assim que a pastoral familiar não esteja estruturada em nenhuma paróquia, assim, Eu queria que você me explicasse isso, é possível? Porque como é que é uma pastoral familiar? O que é a pastoral familiar? Explique para nós primeiro, para que as pessoas possam entender essa minha pergunta. A pastoral familiar, ela nasceu com a encíclica Familiares Consórcio, de São João Paulo II, ainda em 1981. Né? Nós já tínhamos, naquele momento, vários movimentos, como o SCC, que conhecemos muito, sim, como o Movimento Familiar Cristão, muito forte. Então, outros movimentos muito fortes da igreja. E em 81 nasceu, através de uma encíclica, a Familiares Consórcio, essa encíclica de São João Paulo II, a Pastoral Familiar. Aí, logo depois, a Igreja do Brasil começou a montar, com esses organismos já existentes da igreja, uma pastoral mais ampla, que é o que se propõe a pastoral familiar. E a pastoral familiar, ela trabalha como? Quais são assim a capilaridade que ela atinge? Bem, a pastoral familiar, ela é dividida em 3 setores, né? O setor pré-matrimonial, ou seja, um trabalho da evangelização desde do ventre, né? Até o momento do casamento. O setor pós-matrimonial, que é o setor que acompanha os casais, acompanha o momento do nascimento, dando essas orientações no trabalho de evangelização dessa família. E o setor de casos especiais, que já abrange um leque das situações que antes era chamado casos difíceis. Casos né? difíceis. Eu trabalhei muito tempo nesses casos difíceis. Então, hoje é o setor de casos ficou melhor chamar casos especiais, né? melhor. Então, onde abrange as pessoas sós, as viúvas, né? Os casais de segunda união, a abrangência das situações de imigrantes, as situações das famílias com pessoas encarceradas, né? Então são doentes, então é um leque muito grande, porque pode-se dizer, a família está em tudo, né? Então a pastoral familiar, ela tem essa abrangência, mas para poder desenvolver um trabalho na evangelização, ela é dividida nesses 3 setores: pré-matrimônio,
pós-matrimônio e os casos especiais. Agora também, Luiz, é importante, acho que quando eu vi assim, já desde garotinho, né? Eu gosto de falar desde garotinho, porque também acho que eu já sou garotinho, né? Mas enfim, né? A ideia de que, né, eu via aqueles casais falando, me lembrava, na época da comunidade, a pastoral familiar trabalhava, o pessoal do MFC, do antigo MFC, acho que é importante uma presença da família, falar da importância da família, dentro do plano de Deus, a família como querida por Deus, um plano de Deus, que hoje também está se perdendo um pouco no mundo, essa ideia da família como um projeto de Deus, como um plano de Deus, como querida por Deus. É importante também, como a pastoral familiar planta essa ideia, né? Por isso que esse pré-matrimônio também é importante, que os jovens resgatem essa ideia de que ele vai formar uma família, que isso é querido por Deus, Luiz. Certamente. O eixo da pastoral familiar é o sacramento do matrimônio, né? E a pastoral familiar levanta essa bandeira a partir da dignidade da pessoa humana e depois desse vínculo familiar que é importantíssimo, né? E que a sociedade de hoje está se distanciando cada vez mais e causando tantos problemas sérios, né, no nível social, e que nós vemos que a necessidade dessa evangelização pela família, pela integração da família, pelos valores da família. Então, a pastoral familiar, ela trabalha junto com todas as outras pastorais, movimentos e serviços, e no nível paroquial principalmente, para que se valorize isso, né? E se valorizando isso, a gente considera que essa melhoria trará melhorias, inclusive para a sociedade. Então, é a nossa principal bandeira, sim. Então, o trabalho com jovens é importante nesse pré-matrimônio, Eliana, que eles possam, desde o início, trabalhar para que eles possam também querer constituir uma família cristã. Porque o setor do pré-matrimônio, ele não está assim ligado só ao trabalho com jovens, né? Vem desde a criança, né? Tá. Essa evangelização, essa valorização da família, desde da criança, e numa amplitude, a pastoral familiar, ela pode ter um campo de ação nas escolas, na catequese, né? De primeira Eucaristia, na catequese de crisma. Então, está ligado nesse trabalho dessa orientação, mostrando o valor da família como esse projeto de Deus mesmo para a vida da pessoa humana. Então, é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. E pode-se dizer, né, que se a família estiver bem, a sociedade vai estar bem. E, no caso, se nossas crianças, nossos jovens tiverem o entendimento desse verdadeiro valor, né, dentro do plano de Deus, nós vamos ter famílias mais estruturadas, famílias mais equilibradas e com menor situações até no campo do divórcio, né? Porque eu entendi qual é essa importância de constituir uma família dentro do plano de Deus. Muito bem. Olha, o telefone, para você que já está gostando da nossa conversa aqui, mas eu já quero conhecer pastoral familiar, quero na minha paróquia, ou lá não tem, ou queria pedir que o pároco chamasse o casal para dar uma palestra, fazer alguma orientação, é o 9310, deixa eu ver se 9310 9208, 9310 9208, esse é o telefone, né? Para que você possa fazer uma chamada, o WhatsApp também, né? É o WhatsApp, você pode já fazer uma mensagem, né, para que, se não tem pastoral familiar estruturada aí na sua comunidade, na sua paróquia, não perca tempo, já ligue, já passe uma mensagem, porque é importante, é um trabalho importantíssimo da pastoral familiar. Como é que está a nível da arquidiocese? Todas as paróquias têm estruturada a pastoral familiar? A Comissão Arquidiocesana, Theo, ela trabalha no intuito de instalar em todas as paróquias, né? É claro que tem as prioridades paroquiais, nós temos muitas paróquias novas, inclusive nós tivemos a felicidade de algumas semanas atrás ir na paróquia de número 100, já no trabalho de pastoral, de implantação da pastoral familiar.
Nós estamos em uma média de 70% das paróquias da Arquidiocese de Belém com a pastoral familiar implantada. Temos alguns casos em implantação, né? E a Comissão Arquidiocesana, né, ela está à disposição desse trabalho de acompanhamento, de orientação, de implantação, e nós repassamos os subsídios necessários, conversamos, vamos lá na paróquia, e esse é o trabalho que a comissão tem nesse processo de implantação nas que faltam. Quando você fala de comissão arquidiocesana, são vários casais que trabalham nesses 3 setores, pré, pós-matrimônio e casos especiais, é isso? Não só casais, né? Nós temos vários casais de diversas paróquias, pessoas e casais, temos religiosas, né? Tá bom. Temos o nosso assessor eclesiástico, então nós temos uma comissão, uma equipe que é composta por pessoas de diversas paróquias, de todos os nossas regiões episcopais, que nos ajudam nesse processo de acompanhamento, de orientação e de implantação. Que bom. Então quem precisar, Eliana, pode ligar e vocês implantam, fazem cursos, é assim que funciona? Sim, sim. A paróquia, até depois desse período, né, que vivemos mais de isolamento, né, com a questão da pandemia, algumas paróquias estão pedindo até para uma formação para os novos agentes, para um reavivamento, né, da pastoral familiar diante desse momento que ficou um pouco mais parada, né? E agora a gente retomando esse trabalho de orientação, de implantação nessas novas paróquias, né? Aí a equipe arquidiocesana ela fica à disposição para ir à paróquia, fazer uma formação, dar os direcionamentos para implantação, motivar agentes, né? Somos agentes de pastoral familiar, por isso que eu disse, a pastoral familiar ela não é composta só por casal, né? Ela é composta de forma muito ampla. Nós somos agentes, somos casais, mas nós temos viúvas, né? Viúvos, temos pessoas sós, nós temos pessoas jovens, né? Que podem compor a pastoral familiar, né? E até tem algumas paróquias que nós achamos muito bonito, que tem a gente até os filhos, né, que já vão e ali, porque o que se pensa, se uma criança está numa família bem constituída, ela vai evangelizar também outras crianças. Então, a pastoral familiar, dentro desse aspecto de evangelização, criança pode evangelizar criança, jovem pode evangelizar jovens, né, casais, então é uma dimensão bem ampla o trabalho da pastoral familiar. E a equipe arquidiocesana, composta por esses agentes, fica sempre à disposição. Então, quem desejar implantar, quem desejar esteja tendo alguma dificuldade, que queira uma formação, aí entre em contato que a equipe se organiza e vai dar esse apoio. Muito bem. 99310-9208, 99310-9208 é o telefone aqui que você pode ligar para entrar em contato com os agentes da pastoral familiar, solicitar, né, uma visita, um curso, não sei se pode dizer, curso, se pode dizer? Formação. Uma formação, né, uma formação da pastoral familiar na sua paróquia, na sua comunidade, e, enfim, poder melhorar o trabalho da pastoral familiar, tá certo? A gente vai para o nosso apoio cultural, a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre... Temos o Encontro Mundial do Papa, temos, em agosto, daqui a pouquinho, vai ter Congresso Nacional da Pastoral, Semana da Família, o Dia do Nascituro, que tudo acontece no segundo semestre, temas importantes. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouco mais sobre o trabalho da pastoral familiar. É isso mesmo, sobre a pastoral familiar. Estamos recebendo com muita alegria o casal Aloísio e Eliana Silva, que compõem a equipe arquidiocesana da pastoral familiar.
faz um trabalho maravilhoso, toda a equipe faz um trabalho muito importante aqui na Arquidiocese de Belém. E eu soube, né, que houve um encontro mundial do Papa com as famílias. Como foi esse encontro, né? Eu sei que houve um casal que foi para lá. Contem para nós. Nós tivemos a felicidade nesse encontro mundial. Sempre tem um encontro mundial do Papa com as famílias nos vários países, né? E esse ano em Roma, no Vaticano, e nós tivemos na comissão que foi aqui do Brasil, né? Com o padre Crispim, que é assessor nacional, alguns bispos. Coincidiu com a visita dos nossos bispos aqui da Arquidiocese de Belém também, lá no Vaticano. Nós tivemos o casal Carvalho e Luciana, que além de representar a nossa Arquidiocese de Belém, representou o nosso Regional Norte 2, que é o Pará e Amapá. Né? Então foi um encontro riquíssimo, que nós fomos todos convidados a não só assistir a esse encontro. Nós que não estivemos lá, vivenciamos também nas dioceses e arquidioceses também esse momento, né? Com vários momentos dentro da liturgia, dentro das paróquias, né? Vivemos na semana passada, nesses momentos agora, essa celebração, ampliando para o nosso nível até paroquial. O nosso assessor, o Padre Carlos, né, ele o Padre direcionou... Carlos, grande abraço ao Padre Carlos. Nosso assessor arquidiocesano, né? Então, ele organizou-se alguns momentos em nível de arquidiocese para que pudesse chegar mais perto, né, esse momento, vivenciar um pouco mais, mesmo não estando lá presencialmente em Roma com o Papa, mas estarmos aqui vivenciando essa sintonia maravilhosa que foi ter o encontro do Papa com as famílias e esse clamor para que a gente avance, né, que a gente siga evangelizando as famílias. Sim. E houve algum tema assim desse encontro, assim, houve um debate, alguma coisa específica desse encontro do Papa? Ele tocou algum assunto especial que vocês lembrem? Houveram várias temáticas, né? E nesse ano essa necessidade de valorização da vida e da família, né? Cada vez mais forte que a Igreja tem abraçado, ele foi parte dessa temática. Então, a defesa dos valores da família também novamente alicerçado nesse encontro mundial do Papa. E a gente fala assim da defesa dos valores da família, da vida. Quais seriam hoje, Eliana, assim, o que a pastoral familiar trabalha? Que valores são esses? Que defesas são essas para o nosso público conhecer mais? Nós valorizamos, como a Luiz já colocou, o sacramento do matrimônio, né, como uma base da família, o sacramento do matrimônio. Valorizamos a vida em todos os sentidos, né, desde o nascituro até a pessoa idosa, né? Então, esse valor pleno da vida é o que a pastoral familiar carrega como metodologia para essa evangelização. Então, hoje nós vivemos numa sociedade muito do descartável, né? E aí a gente vai tendo que ir de encontro ao que principalmente nossas crianças, nossos adolescentes e jovens estão sendo, consomem, né? Eles consomem dentro das mídias de uma forma muito negativa, essa mentalidade do descartável. E aí é um trabalho que precisamos, a pastoral familiar, eu acho que todas as pastorais, né, de valorizar a vida em todos os sentidos. E a gente sabe que vivemos já com 2 anos, né, há mais de 2 anos dessa realidade da pandemia, e onde tivemos muitas perdas, né, no sentido dos próprios sentimentos, né, da segurança. Então, ficamos mais sensíveis diante da situação vivida pela humanidade, e
por um outro lado, eu coloco no campo educacional, as nossas crianças e nossos adolescentes e nossos jovens ficaram, pode-se dizer assim, estudando através da tecnologia, que é muito importante, mas infelizmente eles acessaram coisas que deviam e que não deviam. E muitas coisas que está aí numa mídia contrária ao que a nossa mídia, né, nossa mídia de evangelização, vai contra a defesa da vida, né? Vai colocando nessa cultura da desvalorização da vida, da banalização, né? Da não valorização do sacramento do matrimônio, da não valorização de uma gravidez. E até, como o nosso Papa pediu, nossa campanha da fraternidade falou muito bem, né, sobre educação, falou sobre esse pacto global pela educação, valorizando a nossa terra comum. Então, tudo isso é um trabalho também nessa sintonia de uma pastoral de conjunto, que a pastoral familiar sempre busca para que possamos atingir o maior número de evangelizados. Certo. E, Luiz, como é que a pastoral familiar trabalha esses aspectos que a Eliana falou numa comunidade? Ela trabalha com as outras pastorais, trabalha em termos de palestras, porque isso precisa também que a fé, esses valores sejam explicados. Qual é a metodologia da pastoral familiar? A Comissão Arquidiocesana é uma equipe de coordenação. Entendi. A pastoral familiar ela acontece na paróquia, na comunidade, com as famílias, né? Então, a pastoral ela sempre busca, e é uma ação da igreja, uma ação do Espírito Santo, então deve sempre buscar um trabalho comum, um trabalho integrado com outras pastorais, com outros serviços, né? E com outros movimentos que existem na paróquia ou nas paróquias. Então, esse trabalho sempre, no nosso conceito de pastoral familiar, diz que é uma ação da igreja e com a igreja. Então, ela sempre, o pároco está ali na frente, está conduzindo, está abençoando, né? Sempre nós não podemos andar soltos sem o caminho da igreja, sem a direção da igreja. Então, esse trabalho sempre integrado com os outros movimentos de serviço vai fazer com que a pastoral familiar caminhe na sua comunidade e chegue às famílias, chegue a um maior número de famílias para que nós consigamos essa evangelização mais efetiva. Aí nós podemos dizer também que encontro de namorados, né? Encontro de noivos, palestras para os pais dos catequizandos. Então, várias metodologias são aplicadas para que possa ter esse trabalho da evangelização, as visitas às famílias, né? Então, como a Luiz coloca, ele acontece lá na paróquia, lá na comunidade, baseado na necessidade que aquela paróquia, aquela comunidade tem. Às vezes o método Billings também, é alguma coisa que vocês trabalham com isso? Sim. Porque também precisa, muita gente não conhece, né? E às vezes, né, essas questões que precisam também ser trabalhadas. Vocês, pastoral familiar tem, como é que fala? Capacitação sobre essa metodologia? Nós temos o planejamento de vários momentos de formação. E dentro dessas formações, a divulgação do método natural, o método de Billings, ele faz parte desse conteúdo, né? Inclusive no setor pré-matrimonial. Sim. Então, essa divulgação, nós sabemos que existem muitos métodos que a própria universidade, as próprias escolas não divulgam o método natural, né? Sim. E a igreja, ela tem um método importantíssimo que muitas vezes não chega na informação das mulheres. E a pastoral familiar divulga assim e trabalha com o método natural, não só como uma pastoral sozinha, mas integrada com outros movimentos dentro da própria diocese, arquidiocese, que pessoas muito capacitadas para a divulgação desse método. Muito bem. 99310-9208, 99310-9208 é o telefone da pastoral, né, dos assessores da pastoral, da
familiar, para que você possa entrar em contato, passar um zap, né, uma mensagem, olha, eu quero conhecer, queria que vocês viessem aqui na minha paróquia, a gente está precisando de uma ajuda, a gente quer um conhecimento melhor, né, venham aqui, né, dar uma ajuda, uma mão aqui para nós, tá bom? Então aqui, 9310 9208. Eu sei que vocês também têm uma carreata pela vida e pela família, em defesa da vida e da família, o Dia do Nascituro. Quando é que acontece, Eliana, esse evento? O segundo semestre, né? Ele é, para a nossa arquidiocese, recheada de ações, né? Ações de evangelização, né? Tem o Sírio, mas logo agora, em agosto, nós vamos vivenciar a Semana Nacional da Família, que vai ter o encontro nacional, que será em Florianópolis, né? E teremos a Semana Nacional em nível de arquidiocese. Então, acontece a nível nacional e a nível de arquidiocese no mês de agosto, né? Na segunda semana de agosto, e teremos uma carreata fechando todo esse período de evangelização. Nós teremos uma carreata no dia 28 de agosto. E mesmo com a pandemia, nós fizemos, né? Nós fazíamos uma caminhada. Aí fizemos uma carreata que deu muito certo, assim, a animação, né, em mostrar à família o valor da família, o valor da vida. E aí nós vamos fazer essa segunda edição, né, da carreata agora em 2022. Muito bem. Como a gente está no finalzinho do bloco, a gente vai falar um pouco melhor sobre essa Semana da Família, desse congresso também aqui no próximo bloco. Então, é importante que você fique aqui conosco, porque como é que agosto, né, começa aí também Sírio, né? Não sei como é que a Pastoral da Família evangeliza no Sírio. Vocês têm atividades no Sírio? Sim. Hein? Sim. Tem que trabalhar no Sírio, né, para aproveitar. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a pastoral familiar, o trabalho que eles executam aqui na Arquidiocese de Belém. E no último bloco, no segundo, estávamos começando a falar sobre a Semana Nacional da Família, que vai acontecer no dia 14, começa o Dia dos Pais, né? 14 de agosto até o dia 20, né? Uma semana inteira, né? Estou recebendo o Aloísio e a Eliana Silva, que compõem a equipe arquidiocesana da Pastoral Familiar aqui na Arquidiocese de Belém. E essa Semana da Família, sempre existe a Semana Nacional da Família? Como é que é? A Igreja do Brasil já celebra há muitos anos, sempre começando no Dia dos Pais, nesse mês vocacional riquíssimo, né? Com a vocação de pai, a Semana Nacional da Família. Então, nós temos anualmente um subsídio, um livreto que acompanha esse processo e essas ações, e que a paróquia é convidada a desenvolver essa programação. Sempre no nível paroquial é que acontece, porque está próximo da comunidade, próximo das famílias. Esse subsídio até que você deu um nome, né? Amor familiar, vocação e caminho de santidade. Esse subsídio que tem esse nome bonito, olha, amor familiar, vocação e caminho de santidade. Esse é o tema deste ano, da Hora da Família, né? Apesar de nós vivermos aquela Semana da Família, mas a pastoral muitas vezes tem esse material para trabalhar um período maior, um período mais amplo, né? E nós temos aqui na Arquidiocese de Belém esse período da Semana Nacional da Família, em comunhão com a Igreja do Brasil todo, e depois nós realizamos um evento forte também, um evento importante em defesa da vida e da família, que por 7 anos foi a caminhada pela vida e pela família, e agora com a pandemia nós passamos a fazer uma carreata que vamos repetir nesse ano de 2022, no dia 28 de agosto, um domingo,
Então já estendemos o convite a todos para essa defesa da vida, defesa dos valores da vida e defesa da família. Uhum. E por que, Eliana, hoje é tão importante a igreja falar em defesa da vida? A importância da nossa igreja falar, né? Falar em todos os locais. Nós que somos cristãos, nós precisamos falar em defesa da vida, porque vai se entrando uma cultura de morte, né? Vai se banalizando o que é criação de Deus, e há a necessidade muito urgente, eu posso dizer agora mais urgente, colocando como passado esses 2 anos que nossos adolescentes, os nossos jovens, eles tiveram acesso a, como dizer, algumas informações que não são formações corretas e acaba levando influências negativas. Nós temos uma missão mais árdua de mostrar o quanto é importante a vida, que nós, mesmo passando por qualquer que seja desafio, né, por qualquer que seja dificuldade diante do seio da família, do seio da sociedade, nós precisamos valorizar, nós precisamos acreditar que tem pessoas que podem nos ajudar, né, quando a gente pensa no suicídio, quando a gente pensa em descartar uma gravidez, né? Então, em todos esses momentos, quando a gente vê que uma pessoa idosa não está sendo bem cuidada, né? Então, é a vida em toda a sua plenitude. E, infelizmente, né, nós vemos aí muitas lutas querendo legalizar, né, querendo que seja legalizado várias leis contra a vida, né? A questão do nascituro, né? Então você cria estatutos para defender direitos e de repente você vê emendas de lei, que são várias emendas de lei aí contrária à vida, e nós temos que estar muito alerta, né? Bem alertas mesmo, para não deixar que isso se torne banal, né? Se torne como uma verdade. Então, como igreja, como pastoral familiar e como igreja, precisamos nos apropriar mais do que vem, às vezes de forma escondida, e quando a gente vê já está ali para prejudicar a família, né? Prejudicar a família mesmo, desvalorizar a família. Então, a gente luta, pode-se dizer, defendendo a vida desde a sua concepção até o final, né? E que essa defesa, ela vá em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Aí a gente fica a refletir, né? Quantas vidas se foram por uma doença e, de repente, existe algumas emendas de lei querendo implantar a morte, né? E aí, dentro desse mês de outubro, que coincide com o Círio, nós temos também a Semana Nacional, né, do Nascituro. Eu ia perguntar, o dia do Nascituro vai quando? O dia do Nascituro é no dia 8 de outubro. O dia, né, do Círio não dá. Não dá. Não dá. Foi por isso que o nosso arcebispo, né, de forma muito sábia, né, ele orientou para que fizéssemos um dia especial em nossa arquidiocese por conta do Círio, né? O Brasil inteiro faz a atividade da Semana Nacional do Nascituro e o Dia Nacional, né, do Nascituro, e aqui na nossa arquidiocese nós comemoramos, nós fazemos um trabalho de evangelização, né, com bênção das gestantes, com toda uma dinâmica a nível de paróquia, no dia 1º de novembro. Então, a gente... vai ser dia 1º de novembro, Luiz, é isso? Uhum. Isso, porque o Círio é um evento muito forte na nossa arquidiocese, né? E como você mesmo falou, não vamos concorrer com o Círio. Claro. Então, nós temos aqui na Arquidiocese de Belém o Dia Arquidiocesano do Nascituro. Então, nós pegamos o material que é trabalhado em outubro e trabalhamos no iniciozinho de novembro, a partir do dia 1º. Mas esse Dia do Nascituro vai ser trabalhado de uma forma arquidiocesana ou vai ser um trabalho paroquial? Como é que vocês vão fazer? Existem ações no nível arquidiocesano e no nível paroquial, né?
Quando a gente faz uma carreata, faz uma passeata, aí a gente faz no nível arquidiocesano, claro, levando todo o apoio das paróquias. E também algumas ações na própria imprensa de divulgação em defesa da vida, algumas atividades, né, que promovem essa visão, né, que nós devemos ter de cristãos para defender a vida. E dependendo da programação paroquial também há um incentivo para o desenvolvimento em cada paróquia para que aqueles nossos paroquianos visualizem a luta da igreja por um bem maior que a vida. Eu não sei qual foi o programa que eu entrevistei, que falou sobre a faculdade católica, acho que o evento de bioética, alguma coisa. Vocês têm algum convênio para trazer algum assunto sobre isso? Que eu achei interessante a Pastoral Familiar fazer alguma coisa sobre isso. Sim, um dos conteúdos que a Pastoral Familiar trabalha é a bioética também, né? Para entender esse sentido real da vida, entendendo também da ciência, entendendo também de algumas questões. Quando vamos defender um tema, temos que conhecê-lo. Então, a bioética, ela perpassa pelo conteúdo da Pastoral Familiar, né? E sempre trazemos, né? Já tivemos eventos de bioética aqui na Arquidiocese, e isso é importante para que nós, como agente de Pastoral Familiar, possamos conhecer para defender melhor a vida desde a concepção. Mas não vai ter, não está programado um evento com a faculdade? Ainda não. De repente, no segundo semestre, a gente desenvolve até a Semana Nacional da Vida. Tá certo. 9310-9208, está aqui, 9310-9208 é o telefone mediante o qual você pode passar uma mensagem, fazer uma ligação, né, pedir uma orientação aí para a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém, que é muito importante você também se comunicar, pedir cursos, fazer formações, é muito importante. E não falamos do Congresso Nacional, né? Como é esse congresso, Eliana? É um congresso... É o congresso que ia acontecer em 2020, né? E por conta da pandemia suspendeu-se, né? E vai acontecer agora em agosto, iniciar no dia 26 de agosto, 26, 27 e 28, né? Então vai ter uma equipe arquidiocesana indo para o congresso, que será em Florianópolis, uma cidade próxima, né? E outra equipe que vai ficar aqui na carreata, né? Então nós vamos ter dois eventos, um evento que coincidiu, né, nacionalmente, o Congresso Nacional, onde temos várias mesas redondas, várias palestras. Então a equipe vai, se alimenta, né? Mas o tema do Congresso você não sabe, não foi divulgado ainda, assim. As mesas redondas, o tema do Congresso, o enfoque do Congresso, qual será? O Congresso, normalmente, ele trabalha dentro do tema da Semana da Família, né? que é o que nós divulgamos nesse sentido da família cristã. Então, o tema que nós vamos trabalhar na Semana Nacional da Família vai ser o mesmo tema desenvolvido no próprio Congresso. Você colocou amor familiar, vocação e caminho da santidade. Exatamente. Lógica, E certamente a gente imagina que, como o Padre Crispim, toda essa comissão a nível de Brasil foi para o encontro, né, do Papa com a família, vai trazer alguma coisa para apresentar também nesse congresso, né? Então tem uma programação rica que acontecerá nesses dias, né, de 26, 27 e 28 de agosto, e a Arquidiocese de Belém, juntamente com o Regional Norte 2, né, estará com alguns agentes participando desse momento de formação também a nível nacional. Agora tem que trazer também um congresso para cá, né? Nós já tivemos na década de 80 um congresso. Faz tempo. Vamos eventualmente trazer Qual foi o congresso que teve na década de 80 para cá? Um Congresso Nacional da Pastoral Familiar mesmo. Congresso coordenado pelo nosso saudoso Ayrton da Fátima, né? O Ayrton da Fátima foi? Nosso saudoso Ayrton, né? Que foi um dos
que implantou a pastoral familiar em nossa arquidiocese e no Regional Norte 2. Então, a gente é muito grato a esse casal, porque aprendemos muito com ele, né? Como casal mais jovens, aprendemos muito com o casal. E aqui, acho que foi quando nós ingressamos na pastoral familiar, foi quando aconteceu esse congresso aqui em Belém, né? Com um número bem expressivo de participação do Brasil inteiro, e foi assim um sucesso em nossa arquidiocese. Quem sabe futuramente tem que venha. trazer, porque a Amazônia tem problemas muito sérios, né? Na Amazônia, Norte, Nordeste, tem todo esse problema de questões de família, né? 99310-9208, mais uma vez, a última vez aqui a gente está colocando o telefone da pastoral familiar, pelo qual você pode entrar em contato, mandar uma mensagem, mandar um zap para a equipe arquidiocesana de pastoral familiar, para pedir uma orientação, uma ajuda, né? E com certeza eles vão responder a vocês. Quero agradecer ao Aloísio e a Eliana Silva pela entrevista, né, pela disponibilidade que vocês tiveram aqui nesta noite de ceder essa entrevista aqui ao Janela Aberta. Eliana, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. É uma alegria, né, falar de família, falar de nossa igreja, do trabalho que nossa igreja faz em defesa da vida, em defesa da família, colocar-nos à disposição, né, de forma ampla para a sociedade, né, como um todo. A pastoral familiar, ela pode ir às escolas levando temas importantes que a gente sabe que às vezes não tem pessoas para abordar. Então, na equipe da pastoral tem pessoas disponíveis para ir levar essas temáticas aos nossos jovens, né? E aí a gente fica muito feliz de poder estar passando essa informação e continuar acreditando na vida e na família como plano magnífico de Deus. Aloísio, por favor. Nós queremos agradecer a oportunidade e, representando a Comissão Arquidiocesana, em nome do Padre Carlos, nosso assessor, e do casal Pedro e Miriam, o casal coordenador arquidiocesano, nós queremos agradecer, Diácono Theo, essa oportunidade de falarmos às famílias da nossa arquidiocese sobre a pastoral familiar. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado, sucesso no trabalho de vocês e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.